Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta mais uma vez aqui no podcast Falando de Direitos. Eu sou Alexandre Bezerra, sou professor e advogado. Eu trago para vocês aqui semanalmente informações e notícias importantes, ambos direito tributário, direito administrativo, direito previdenciário e eleitoral. E o podcast de hoje é o episódio número 23. Nós vamos falar sobre o prazo do Tribunal de Contas da União, ou melhor, dos tribunais de contas, para registro do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Houve um tema julgado de percussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, o tema 445, que pacificou aí essa grande questão que existia, né? Grande problemática em relação a se havia a decadência ou não do tribunal para rever aquele ato, se aquele ato já estaria completo ou não. Então, o Supremo Tribunal Federal ele enfrentou a matéria, fixou uma tese que nós vamos falar aqui, e justamente procura pacificar, né, a ideia do Poder Judiciário, principalmente do Supremo Tribunal Federal, pacificar, é trazer paz, que os jurisdicionados tenham de certa forma, uma certa certeza que deve ser aplicado. Bora lá? Antes de ir lá, mais uma vez lembrando, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, no YouTube, o canal Falando de Direitos Podcast, Spotify Falando de Direitos, e no Instagram, o Instagram do escritório, ARB_advocacia, passando no perfil, sigam nosso perfil, podem mandar mensagem, comentar, compartilhem também no YouTube, se inscrevam, acionem o sininho para que vocês sejam avisados das novas postagens. No Spotify você pode passar a seguir o canal, pode classificar os episódios e mandar mensagem para a gente também por lá. Tá bom? Vamos embora. Ai, ai. Prazo dos tribunais de contas para que eles apreciem, né, façam um registro da legalidade dos atos. Nós vamos falar apenas sobre as concessões de aposentadorias, reformas e pensões. Eu vou voltar aqui, deixa eu colocar aqui melhor. Nós tínhamos, dá para enxergar, dá. Nós tínhamos até então um grande problema, que era o seguinte: o servidor público, ele se aposentava, né, fazia o requerimento, a administração pública analisava se ele preenchia todos os requisitos e, ao final, concedia a aposentadoria, ou a pensão, ou a reforma. E passado aí alguns, muitos anos, o servidor era do nada avisado pelo Tribunal de Contas que o ato da sua aposentadoria era ilegal. Então, assim, sem direito à ampla defesa, nem nada, nem contraditório. E não é assim uma questão, no ano seguinte ou não, é questão de 10 anos, 15 anos, às vezes até mais. E para o Tribunal de Contas da União, para a União, ela entendia que o dispositivo constitucional, no artigo 71, inciso 3º, que diz: compete ao controle externo, e nesse caso acaba competindo ao Tribunal de Contas da União, e ele se aplica também aos demais tribunais de contas. É apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como o das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Voltar para maior, porque eu não enxerguei, estou enxergando direito. Vamos seguindo. Então, o dispositivo constitucional atribui ao Tribunal Contas da União, e é atribuído também aos demais tribunais, essa apreciação, verificar a legalidade desses atos. E o grande problema era a eternização, a demora nessa apreciação, o que trazia muita insegurança jurídica. O servidor se aposentava e não sabia quando é que teria a confirmação do registro pelo tribunal.
O Supremo Tribunal Federal, analisando um recurso extraordinário, leading case, julgou o tema sobre repercussão geral, ou seja, tem que ser aplicado toda todo o Brasil, né, por todos os juízes. Ele apreciou a questão e trazendo à discussão algumas situações que seriam aplicadas ou não, porque para a União não haveria decadência, ela poderia eternamente, a qualquer momento, analisar aquela concessão ali e falar que é ilegal. Para a União não se aplicaria o artigo 54 da Lei 9784, que diz que a administração pública tem 5 anos para anular aqueles atos, para rever aquele ato. Né? Então, bora seguindo. Então, a grande discussão era o seguinte: qual o prazo para o registro? A administração pública concede aposentadoria ao servidor, essa concessão, o servidor está aposentado, essa concessão, esse processo administrativo é enviado ao tribunal respectivo para que se cumpra conforme prevê a Constituição Federal e as constituições dos estados. Agora a questão é a seguinte: qual prazo tem o tribunal para isso? Para efetivamente falar se está correto ou não. O tribunal entendia que não tinha prazo. Chegou lá, no momento desse aí, ele vai analisar. Nós, advogados, tenho também até então, ainda tem, embora o STF pense de forma diferente, que o prazo de 5 anos, continuando no artigo 54, que eu vou ler para vocês agora, artigo 54 da Lei 9784 de 99. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data que foram praticados, salvo a comprovada má-fé. Então, nós tínhamos conosco que os 5 anos a que estava submetido o tribunal respectivo, ele se contava da concessão da aposentadoria, da pensão ou da reforma. Foi concedido, publicou no Diário Oficial, iniciava a contagem do prazo. O Tribunal de Contas entendia que não se aplicava esse prazo. O processo ia chegar lá e depois ele ia fazer o registro para analisar a legalidade ou ilegalidade do ato administrativo. Então, essa era a grande discussão. Muitos clientes, muitos servidores tiveram aposentadorias anuladas após 15 anos de aposentados. Teve um caso específico aqui no escritório, que a servidora se aposentou no ano de 2000. No ano de 2001, a administração pública enviou o procedimento ao tribunal, protocolado em fevereiro de 2001, quando foi em outubro de 2010, o Tribunal de Contas da União manifestou de que havia ilegalidade na concessão daquela aposentadoria. E aquela situação era necessário que ela trabalhasse, na verdade, por mais 60 dias. Era o tempo que faltou para ela, porque ela se aposentou como professora de ensino básico, então ela tinha direito à aposentadoria especial, só que ela ficou afastada em um período para uma capacitação. Esse período não conta para a aposentadoria especial do professor. Seria apenas isso. Houve uma discussão, o processo estava suspenso, agora foi finalizado. A discussão era essa, que o tribunal entendia que ela, depois de 15 anos, ela deveria retornar para cumprir 60 dias. É isso aí. Então, é absurdo, né, uma situação dessa. Então, aí foi discutido. Qual o termo inicial? Aí o Supremo Tribunal Federal se manifestou. Tema 445, sobre repercussão geral, e fixou a seguinte tese: em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítimas, os tribunais de contas, veja que ele não fala só o TCU, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Então, o que o STF entendeu? Que não é a concessão, não é o ato de concessão, e sim de chegada na Corte de Contas o prazo
de 5 anos inicia. E então, o que que a gente precisa, extrair desse julgado? É que o servidor público, ele precisa, após a concessão da sua aposentadoria, procurar, junto à administração que ele está vinculado, de comprovantes que o procedimento foi enviado ao Tribunal de Contas, para que ele guarde esse comprovante. Isso é muito importante. Em alguns casos, não há comprovação de quando foi protocolado pela administração. Deus, não tem. Hoje em dia não, é tudo eletrônico, né? É mais fácil. Mas até que para que o servidor possa acompanhar toda a tramitação, o termo inicial é quando há o protocolo junto ao tribunal. Então, a administração pública concedeu, publicou, o servidor foi aposentado, ela pegou aquela documentação exigida e enviou ao tribunal. Vai haver um protocolo. Naquele momento que foi protocolado junto ao Tribunal de Contas, respectivo, inicia o prazo decadencial de 5 anos, previsto lá no artigo 54 da Lei 9784, de 1999. Então, foi essa tese fixada. É um ponto muito importante. A gente parece uma situação incomum, que não acontece, mas acontece muito, que é a anulação de aposentadorias, pensões e reformas pelos tribunais de contas após decorrido o prazo de 5 anos. São muitos processos em defesa administrativa, recursos administrativos junto aos tribunais de contas, demonstrando que já decorreu mais de 5 anos entre o protocolo do, da, da concessão de aposentadoria junto ao tribunal e a análise pelo tribunal daquela concessão. Logo, houve a decadência e a administração pública não pode mais anular aquele ato. Aquele ato tem que, claro, salvo comprovada a má-fé, né? Não sendo situação de má-fé, aquele ato precisa prevalecer. Então, a gente tem conseguido reverter algumas decisões na esfera administrativa, na esfera judicial, para que esses aposentados, pensionistas e reformados voltem a receber os seus proventos. Bom, ficamos por aqui. Excelente estar com vocês. Excelente estar com vocês. É um assunto muito importante, que tira o sono de muitos servidores públicos. É a cassação, a anulação do ato de concessão da sua aposentadoria. E não esqueçam de nossas redes sociais, compartilhar esse episódio, tanto no YouTube quanto também no Spotify. E quem tiver maiores dúvidas, tiver com uma situação dessa, passando por uma situação dessa em casa ou por um familiar, aqui no Instagram, Vitório, tem lá no link, tem um link com os contatos. Fala com a gente pelo WhatsApp, pode orientar. É possível que você consiga reverter essa situação até mesmo de forma administrativa. Tá bom, gente? Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a semana que vem.